Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, António Vieira da Silva, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, minha cara Helena André, em representação da OIT, Senhora Presidente da UGT, Senhor Secretário-Geral da UGT, colegas deputados em representação dos partidos com assento parlamentar, delegações nacionais e internacionais presentes, senhores congressistas, senhores sindicalistas, minhas senhoras e meus senhores, é com particular satisfação que aqui represento a Assembleia da República e que, em nome do seu Presidente, Ferro Rodrigues, agradeço ao Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, a distinção não apenas do convite à presença da Assembleia da República, que sempre faz questão de responder positivamente aos convites das organizações sociais, mas igualmente um convite para usar da palavra nesta sessão de abertura do Congresso da UGT. Creio, se me é permitido dizê-lo, que a presença aqui dos titulares dos nossos órgãos de soberania é a expressão mais exemplar da maturidade democrática que reúne os representantes eleitos do povo com os representantes legítimos dos interesses sociais relevantes na demonstração de que a sociedade aberta vale a pena, que a sociedade pluralista é uma realidade em Portugal e que todos, cada um a seu modo, concorre efetivamente para reforçar os laços da democracia portuguesa. E isso, creio, é importante sublinhá-lo, porque no momento em que atravessamos uma crise significativa, cuja crise arrastou uma outra crise de confiança em relação à própria capacidade das instituições responderem ao interesse legítimo das pessoas, é bem importante que possamos fazer um laço de união entre a relevância da democracia representativa e a igual importância da democracia participativa. E que igualmente nisso possamos dar exemplo de que, de um lado e de outro, das formas de expressão da cidadania ativa, o fazemos com maturidade, o fazemos com o sentido das responsabilidades e o fazemos com o sentido da cooperação institucional. Creio que, nesse sentido, como já aqui foi sublinhado, a UGT tem um papel relevantíssimo e incontornável na história da democracia portuguesa. A UGT contribuiu pela sua visão plural da sociedade, pela sua atitude autónoma no movimento sindical, pela sua determinação em nunca largar de vista o espírito da reivindicação aliado à capacidade do compromisso. A UGT tem um lugar destacado na afirmação da democracia portuguesa e essa homenagem, em nome da Assembleia da República, aqui a quero fazer no 38º da UGT neste Congresso. O papel da UGT nas instituições sociais, nas instituições do diálogo social, no Conselho Económico e Social ou no Conselho de Concertação Social e em outras tantas esferas da representação legítima dos interesses, é da maior relevância para, por um lado, debelar as situações mais críticas em relação às ameaças aos interesses e aos direitos dos trabalhadores e, por outro lado, para cooperar nos objetivos do progresso e do desenvolvimento sustentável na sociedade portuguesa. Sabemos que não é fácil. Sabemos que muitas vezes é preciso coragem para assumir a capacidade do compromisso,
particularmente quando os momentos são mais difíceis e por isso os compromissos são mais difíceis de atingir. Mas é certamente através do compromisso, nas sociedades complexas e contraditórias do nosso tempo, que é possível encontrar caminhos. Mas é igualmente necessário que esses caminhos não percam o sentido fundamental das convicções. Como alguém ainda hoje dizia, é preciso pôr as políticas no sítio onde estão os valores. E por isso é importante que em cada momento nos interroguemos sobre quais são os valores que queremos prosseguir. E eu creio poder responder aqui perante vós que estamos unidos na mesma compreensão de que um valor incontornável tem que continuar a ser o valor do respeito pelo trabalho e pela dignidade dos trabalhadores. Num tempo em que certamente todos percebemos que precisamos de trazer competitividade à nossa economia, num tempo em que compreendemos que as revoluções tecnológicas em curso alteram muitas vezes de forma radical os padrões de trabalho e os padrões da assunção desse mesmo trabalho no quadro das relações sociais. Todavia, nada disso pode pôr em causa o significado que o trabalho tem de continuar a ter para a construção não apenas da riqueza, mas igualmente da justiça social. E sabemos isso, que não é possível falar de progresso se não falarmos de justiça social, que não podemos falar de desenvolvimento se não ligarmos esse desenvolvimento a objetivos permanentes de coesão e de solidariedade social. O que passa seguramente por combater certas formas, como as que visam degradar as condições de trabalho, que visam precarizar as relações de trabalho ou que visam diminuir o significado social do trabalho no conjunto da sociedade. São seguramente estes temas que ocuparão este Congresso da UGT. E é importante que assim seja. E é importante que assim seja neste exato momento. O momento em que se comemora em Roma o 60º aniversário da fundação da Europa enquanto comunidade de valores entre os povos e as nações. É importante que assim seja, para que possamos também juntar a nossa mensagem à mensagem de que aqueles que continuam a acreditar que é necessário superar divergências, que é necessário superar contradições e que é necessário voltar a construir o espírito europeu. Quero, por isso, juntar a minha voz à voz daqueles, como o secretário-geral da UGT, que aqui há pouco, a propósito das infelizes declarações do Sr. Dijsselbloem, assumiu que nós não podemos contemporizar com aqueles que, numa visão xenófoba das sociedades, numa visão preconceituosa das relações entre o Norte e o Sul, numa visão discriminatória entre os mais ricos e os menos ricos, pretendam criar a ideia de que uns produzem e outros vivem à custa da produção alheia. Não, nada de mais errado. O que nós precisamos é de uma Europa que saiba ser coesa, que saiba ser solidária, que saiba ser conjunta e unida na construção dos valores fundamentais da paz, do desenvolvimento e do progresso, com o respeito fundamental pela dignidade das pessoas e pela dignidade dos povos. Estamos, por isso, aqui a identificar as questões fundamentais para as quais precisamos de resposta. E nós sabemos que muitas vezes é relativamente consensual identificar quais são essas questões fundamentais. Mas não basta identificar as questões fundamentais. É preciso também encontrar as respostas certas para essas questões fundamentais. E não há respostas certas que sejam encontradas se elas não forem feitas em clima de diálogo, em clima de compromisso e em capacidade de olhar para o futuro
estabelecendo visões comuns, capacidade de as trilharmos conjuntamente. Os que estamos mais diretamente ligados às instituições representativas do poder político, os que estão mais diretamente ligados ao mundo sindical, como vós, congressistas, mas a todos aqueles que não querem prescindir de ter uma dignidade própria na sociedade e um papel ativo na cidadania. Que seja, pois, em nome da dignidade e em nome da cidadania, que se encontre o êxito do vosso Congresso, porque o êxito do vosso Congresso é um contributo fundamental para o êxito do nosso país. E o êxito do nosso país é igualmente um contributo fundamental para a construção da Europa e para um mundo melhor. Bem-ajam a todos, bons êxitos para o trabalho.